Então nós vamos ler, meus irmãos, os primeiros versículos de Deuteronômio, capítulo 12, palavra do Senhor. Diz assim a Escritura: Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Tá bom até aqui, depois a gente continua. Vamos orar, vamos pedir que Deus Ele fale ao nosso coração nesta noite. Ó Senhor, nós estamos aqui para lermos, Senhor, Sua Escritura Santa, e esse capítulo, Senhor, tão importante, tão maravilhoso, Senhor, nos conduza, que o Espírito Santo, Ele nos abra a compreensão deste capítulo e aplique a nossa alma, Senhor, nesta noite, nós te pedimos. E também, Senhor, aquelas pessoas que vierem ouvir esta gravação, que o Senhor fale com elas e nos faça conhecer mais de Ti, da Sua vontade para a nossa vida, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, para a Sua glória e o nosso bem eterno em Jesus. Amém. E amém. Irmãos, semana passada eu li com vocês o capítulo 11 e esse aqui nós estamos estudando o segundo discurso de Moisés nesse livro. Esse livro, Deuteronômio, tem 3 discursos. O primeiro discurso é o discurso sobre a história, ele faz uma rápida revisão da história. O segundo discurso é sobre a lei de Deus e o último discurso é sobre a aliança. E esses discursos, é claro que eles se completam, né? Porque a história é para mostrar o que Deus fez até ali, para o povo ter esperança, confiança de que Deus vai completar a sua obra. A lei é exatamente a vontade de Deus para o povo na terra prometida que eles vão atravessar o Jordão. E ali por isso que são os últimos discursos de Moisés, que Moisés vai morrer. E a última parte, a aliança, é porque tudo é por aliança. Então Deus, Ele abençoa as pessoas através sempre de uma aliança, de um acordo que Ele faz. E essas alianças, elas estavam ali como, na verdade, mas ainda não aliança definitiva, mas como alianças, todas essas alianças do Antigo Testamento, como alianças que estavam apontando para a nova aliança. Mas tudo é realmente por aliança. Eu disse para vocês semana passada, que nós lemos o capítulo 11, que mais ou menos ali, do finalzinho do capítulo 4 até o capítulo 11 de Deuteronômio, que é esse discurso, né, da lei, Moisés ele está fazendo uma introdução à sua exposição da lei. E várias coisas ele falou, alertou o povo sobre os perigos que eles teriam ali na terra prometida, mas uma coisa ficou assim, eu penso que é correto nós dizermos, né? Que uma coisa ficou como essencial de Moisés ali ensinando o povo a respeito da lei, que o centro da lei é o amor. No capítulo 5, ele faz ali uma repetição dos 10 mandamentos. No capítulo 6, ele diz assim, olha, só existe um Deus, que é o Senhor, só o Senhor é Deus, e vocês vão amar a esse Deus de todo o vosso coração, toda a vossa alma, todo o vosso entendimento, né? Então, a lei, ela é amar. Obedecer à lei é amar a Deus. E amar esse Deus que salvou o povo do Egito, que tirou o povo, que redimiu o povo. Então, é um amor em gratidão ao Deus vivo e verdadeiro. E esse amor deveria ser ensinado aos filhos, deveria ser ensinado à próxima geração. Então, basicamente, essa foi a introdução até o capítulo 11, irmãos. Podemos assim dizer que esse foi o ensino dessa introdução. Agora, aqui no capítulo 12, que começa realmente o discurso, né? Porque Moisés ele vai expor a lei, os 10 mandamentos e as leis de Deus, e vai ali estabelecer muitas verdades, ali explicar muitas verdades para esse novo momento que o povo vai ter. Porque é diferente. Vocês pensem assim, ó, o povo estava peregrinando, e vocês podem imaginar como é uma viagem, né? Todo mundo aqui já viajou. Mesmo que seja uma viagem pequenininha ou longa, não interessa. Mas na viagem nós não temos
certa liberdade, certo conforto, né? Mas quando nós estamos na nossa casa, nós estamos no nosso ambiente, e ali então nós podemos fazer algumas coisas que não podíamos fazer na viagem. Então o sentido aqui é que Moisés ele está preparando o povo para chegar na casa deles, porque até aqui eles estavam numa viagem, até aqui eles estavam numa peregrinação. Então tudo que Moisés vai falar aqui, em grande medida, é uma aplicação da lei que Deus deu durante a viagem, só que agora aplicada à casa deles, à chegada então na casa deles, que é a Canaã. E aqui no caso do capítulo 12, irmãos, nós vamos observar que tem um detalhe sobre Canaã, que assim, um problema sobre Canaã, e um detalhe sobre Canaã que não tinha na peregrinação, ou pelo menos não exatamente assim, né? É porque quando o povo invadisse a terra, eles iriam encontrar o quê? Eles iriam encontrar muitos lugares consagrados aos cultos idólatras daqueles povos que estavam ali antes deles. Vocês sabem que Deus estava trazendo Israel para, com a sua mão irada, para destruir aqueles povos. Então, Israel, naquele momento, era a mão de Deus para expulsar aquelas pessoas dali. Mas, na medida que eles fossem sendo expulsos, Israel, então, tomasse posse da terra, o que eles deveriam fazer com os locais sagrados daquelas nações pagãs e idólatras? O que era para fazer? Então, Deus vai aqui, através de Moisés, orientar o que deveria ser feito. E um detalhe importante é que, então, como eu disse para vocês, eles chegando na casa deles, como é que eles iriam cultuar em relação a esses vários lugares que já existiam ali, de culto idólatra, de culto pagão? Porque vocês que são crente antigo, vocês sabem, e vocês conhecem, portanto, o Antigo Testamento, que o grande problema de Israel sempre foi o quê? Sempre foi a idolatria, né? Sempre foi a tentação de eles buscarem os deuses pagãos e adorarem os deuses pagãos. E o que Deus está fazendo aqui? Deus está orientando para que aqueles lugares de culto não fossem uma tentação para eles. Então nós temos em primeiro lugar aqui, o que Deus ele recomenda sobre esses lugares de culto. A primeira coisa aqui. A segunda coisa que nós temos é que, na verdade, nós vamos já ler aqui, Deus ordena destruir os lugares de culto. Tá? Só que, em segundo lugar, Deus ordena e diz assim, que Ele vai preparar um lugar de culto. Um lugar de culto. E esse lugar deveria ser, então, aquele local que Ele iria escolher, aquele local que o povo iria regularmente para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então, nós temos a destruição dos lugares de culto dos povos pagãos e nós temos a promessa de que Deus vai escolher um lugar de culto. E de novo, vocês que são crente antigo, que já conhecem a Bíblia, sabem que esse lugar de culto seria onde? Seria Jerusalém, seria o templo de Jerusalém. Mas isso iria acontecer, na verdade, só no tempo de Salomão, né? De Davi, na verdade, que Davi, Jerusalém na cidade de Davi, e o templo mesmo só na época de Salomão. Mas Deus iria então conduzir o povo para isso. E aqui Moisés já está profetizando e dizendo que Deus vai fazer isso. E por último, irmãos, Deus vai falar não somente do lugar de culto, mas também aqui por todo o capítulo da forma de culto. Então, ele vai citar aqui uma prática que era terrível entre aqueles povos antigos que acontecia, né? A gente pensa que coisa mais medonha seria o fato de que eles tomavam as suas criancinhas, imagine as suas criancinhas, e ofereciam, queimavam as criancinhas nos cultos pagãos. Então Deus vai dizer assim, olha, vocês jamais façam isso. E por incrível que pareça, irmãos, teve época que Israel fez isso. Teve gente em Israel que fez isso. Quer dizer, Deus vai mostrar ali que não somente os deuses eram falsos e que eles não deviam adorar esses deuses, mas deveriam adorar o Deus verdadeiro, mas a forma de culto é corrompida. É aquilo que eu falei para o Fabinho agora
na aula aqui que a gente está fazendo, né? Então, nós, seres humanos, nós somos corrompidos espiritualmente. E quando o ser humano ele se volta para os ídolos, o culto é corrompido. Agora, eu queria que vocês pensassem o seguinte, irmão, desde já. Como é que isso se aplica aos nossos dias do Novo Testamento? Aqui no dia do Novo Testamento nós não temos um lugar de culto, né? Onde toda a igreja tem que ir para uma cidade e não tem mais templo. Jesus Cristo disse que o Pai está à procura de adoradores em espírito e em verdade. Mas, irmãos, isso se aplica exatamente na questão de que só existe um único Deus, existe uma forma correta de adorá-lo e um único mediador, e que esse culto deve ser o culto segundo a vontade dele, segundo a palavra dele. Então, eu quero agora ler com vocês aqui e só dizer mais uma coisa aqui, irmãos. Na verdade, o que Moisés está fazendo aqui nesse capítulo 12 é uma exposição do primeiro mandamento e do segundo mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Então, Moisés está fazendo uma exposição dos dois mandamentos, aplicando os mandamentos à vida do povo na terra prometida. Vamos ler então, irmãos? Eu vou fazendo a leitura, essas nossas meditações, elas não são muito detalhadas, né? Eu dou uma visão geral e vou explicando algumas coisas, mas esperamos que fique claro aqui o geral aqui do ensino desse capítulo. Vamos ler então. Diz assim: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra, que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que vivedes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, e derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Então está aqui, a primeira parte. A primeira parte, portanto, é destruam. Veja, antes de eu falar do mandamento do capítulo 12, o capítulo 12 começa com uma introdução à lei. A lei. Estes são... Isso aqui é uma espécie de fórmula, né? Quando Moisés está para ensinar a lei, aí ele diz assim: estes são os estatutos, os juízos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que vivedes sobre a terra. Ou seja, aqui está, vou apresentar a lei de Deus. Então, primeira coisa, destruam os lugares. Destrua os lugares. Acabe com todos os lugares sagrados. Destrua, não deixe memória deles. Sejam eles, diz aqui, nas altas montanhas, nos outeiros ou debaixo das árvores frondosas, que eram lugares que os pagãos adoravam. Destruam. Derrubem os altares que estão naqueles lugares. Quebrem as suas estátuas. Queimem os seus bosques a fogo destruam as imagens esculpidas dos seus deuses. Em resumo, apaguem o nome daquele lugar, apaguem a memória daqueles deuses. É radical, irmãos. Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento também diz assim: destruam os ídolos. Deus não tem concorrente. Então, se o povo é povo de Deus, tem que destruir ídolos. E aí é fácil a aplicação para nós hoje, né? Porque nós temos que lutar contra os ídolos de hoje. Os ídolos de hoje não são mais esses ídolos aqui como os pagãos, mas são ídolos modernos, que aí vocês podem imaginar. É qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus. Qualquer coisa, qualquer criatura, qualquer pessoa, qualquer ideia, qualquer instituição, né? Nada eu posso colocar no lugar de Deus. E eu devo ser radical no sentido de que a idolatria começa onde, irmãos? Começa no coração.
no sentido de que o meu coração se volte para Deus. Qualquer coisa que estiver ocupando o lugar de Deus, diga assim, não, não. Isso aqui eu vou destruir como um ídolo na minha vida, isso não vai ser ídolo, porque só o Senhor é Deus. Então, retirar o nome. Diz aqui, então, irmãos, outra coisa importante, versículo 4, ele é muito importante, porque ele diz assim, assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Veja que a coisa é tão radical, que o povo nem mesmo poderia tomar aqueles lugares e dizer assim, não, não vamos mais agora adorar aqui o Baal, nós vamos adorar Javé, né? Nós não vamos adorar aqui nesse lugar o Deus daqueles povos, nós vamos adorar o nosso Deus. Não, Deus nem isso ele queria. Ele diz assim, não usem esses altares para adorar a mim, porque a partir do momento que vocês estão usando altares pagãos, vocês estão corrompendo o meu nome. E aí em seguida ele vai dizer, vai ter um lugar que eu vou dar para vocês me adorarem. E é isso que ele vai falar a partir do versículo 5. Vamos ler então? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos de vossas vacas, das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome, e ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizeres ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Porém, conforme a todo o desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas. O imundo e o limpo dela comerás, como do corso e do veado. Então somente o sangue não comereis sobre a terra, o derramareis como água. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, tu e teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. Guarda-te, que não desampares o levita todos os teus dias na terra. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme a todo o desejo da tua alma, comerás carne. Se estiveres longe de ti, se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas que o Senhor te tiver dado, como te tem ordenado. E comerás dentro das tuas portas, conforme a todo o desejo da tua alma. Porém, como se come o corço e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo também comerão deles. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás na terra, o derramarás como água. Não comerás para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que for reto aos olhos do Senhor. Porém, as coisas santas que tiveres
e os teus votos tomarás, e virás ao lugar que o Senhor escolher, e oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios derramarás sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações onde vais a possuí-las, e a possuireis e habitareis, e a possuíres e habitares na sua terra. Vamos parar aqui. Eu li logo todo o trecho de uma vez, porque aqui é uma unidade. E o que Deus está ensinando aqui? Vamos tirar rapidamente aqui os ensinos. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus vai escolher um lugar. Esse lugar, então, os lugares deveriam ser destruídos, mas eu até procurei enfatizar na leitura, que ele diz várias vezes, no lugar que eu vou escolher. Ele diz que esse lugar, existem os sacrifícios que eles vão oferecer neste lugar, que ele especifica, holocaustos, são as ofertas queimadas, sacrifícios, dízimos, oferta alçada, votos que eles faziam, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas, as vossas ovelhas. Esses sacrifícios que faziam parte do culto, eles não podiam fazer em qualquer lugar. No entanto, irmãos, eles podiam comer carne, né? Eles podiam, isso não quer dizer que eles não poderiam comer carne, eles poderiam comer a carne, inclusive, não exatamente dos animais que eram próprios aqui para o culto, né? E eles poderiam comer sem nenhum problema, e 2 vezes aqui no texto se diz que eles poderiam matar os animais e comer nas casas deles, e isso não seria exatamente parte daquele culto, mas o culto em si, os sacrifícios tinham que ser feitos neste lugar especificamente que Deus iria escolher. Outra coisa interessante é que Deus diz assim, que eles não tinham ainda essa possibilidade de realizar esse culto perfeitamente, porque é aquilo que eu falei, eles estavam em viagem, mas agora eles iriam entrar. E Deus diz aqui, né, no versículo 9, porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Uma ênfase muito grande é o seguinte, Deus vai dar para vocês a terra, é Deus que vai dar, e vocês vão adorar Ele no lugar que Ele escolher. Outra coisa importante também, irmãos, que nós podemos observar aqui, é a alegria. O culto, ele não deveria ser feito assim, com tristeza. Era uma festa, era uma alegria. O versículo 12 diz, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossos servos, o levita que está dentro das tuas portas. Então, era uma alegria, por pelo menos aqui 2 vezes, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes, até fiquei confuso agora, mas pelo menos 2 vezes, o Senhor diz, vocês vão se alegrar. O culto era uma alegria. Qual é a alegria? Alegria pela gratidão, irmãos, de eles estarem na terra que Deus deu a eles. Alegria pela redenção, pela salvação. Alegria por causa, acima de tudo, do próprio Deus, porque eles foram salvos para viver a Deus. O culto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é alegre, né? E outra coisa interessante aqui também é que era um culto comunitário. Nunca, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, o culto ele é sozinho, ele é isolado, mas ele é o quê? O culto da igreja. É o culto com aqueles que fazem parte da aliança. E é um culto também que não tem separação social. É um culto dos pais, dos filhos, dos servos e também do levita. É um culto, irmãos, que se expressa ali tanto o amor a Deus, a alegria em Deus, mas é um culto também de amor ao próximo. É um culto onde a alegria está, tanto porque a pessoa estava na presença de Deus, mas também porque a pessoa estava ali com o povo de Deus. E não importa, o servo estava ali junto com
o senhor da casa, né? O levita é um assunto interessante aqui nós pensarmos, porque todas as tribos, e vocês veem aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho, agora esqueci aqui rapidinho, está aqui, o versículo 19, olha, diz assim: guarda-te que não desampares ao levita todos os teus dias na terra. O levita, irmãos, ele não tinha herança. A terra era dividida pelas demais tribos, menos a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi, a herança deles era o culto, era servir no culto. Então eles não tinham uma terra para eles, portanto, eles não tinham meio de subsistência como as outras tribos tinham, plantar, colher. Eles viviam do culto. E naturalmente tinha o templo, onde ali os levitas tinham o trabalho deles mais direto com o culto, e é provável que quando os levitas estavam em outras partes, o trabalho deles era didático, ou seja, eles teriam que ensinar a lei de Deus. Então veja o que Deus diz assim: eles não têm herança e vocês devem sustentar o levita. Vocês devem dar do que vocês têm ali. Vocês vão para a festa, vocês vão para o culto, então o levita vai participar com vocês. É interessante, portanto, que, digamos assim, os vulneráveis, os mais pobres, né, aqueles que não tinham tantos recursos, e os levitas estavam entre esses, eles não eram abandonados no culto. Não é interessante nós pensarmos aqui que existe alegria, existe adoração ao verdadeiro Deus, existe amor a Deus, existe comunidade, existe a participação ali de todos naquele culto, existe o olhar amoroso para os mais vulneráveis. Esse era o ambiente do culto em Israel. Então, eu queria agora que vocês comparassem tudo isso, ou seja, um culto puro, um culto de amor a Deus e de alegria, com de amor ao próximo, com o que nós vamos ler agora. E Deus diz assim: ó, não façam isso. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 29. Não sei se eu já li o 29, mas bora ler o 29. Diz assim: guarda, quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações onde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Irmãos, comparem. Vamos fazer um exercício agora de comparação. Compare esse ambiente de alegria, de culto puro ao Santo Deus. E eu esqueci aqui a coisa muito importante, não podia ter esquecido. Vou acrescentar aqui antes de eu fazer essa comparação. Eles diziam para não derramar o sangue, porque o sangue, ele diz aqui, é a vida, né? E o sangue, provavelmente era por isso, era oferecido no altar. O sangue era a vítima, não podia se alimentar do sangue na antiga aliança, porque o sangue ele era derramado no altar. E se não fosse derramado no altar, se não fosse o animal sacrificado, substituindo o povo por causa dos pecados dele, o sangue tinha que ser derramado na terra. Mas não se alimentar do sangue. Porque o sangue, então, era para ser usado no altar. E o sangue ali simboliza o quê? O sangue de Jesus. Tudo o que está acontecendo aqui,
tem um mediador. Os animais morriam, porque Deus é tão santo que tinha que morrer os animais para que o povo estivesse na presença desse Deus, purificado cerimonialmente. Isso apontava para Jesus. Agora vocês, vamos fazer a comparação agora. Vocês veem esse culto puro, santo, né? E onde existe alegria, amor, compaixão com levita. Por que esse culto é assim? Por causa do adorado, por causa do verdadeiro Deus. Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus redimiu o seu povo. E o culto, é muito importante nós entendermos isso, irmãos. O culto corresponde a Deus. O culto é puro e é alegre, é maravilhoso e é cheio de compaixão, porque corresponde a esse Deus, que é santo, que é alegre, que é justo, que é misericordioso, que é gracioso. Mas o culto aos deuses pagãos poderiam se corromper tanto porque os deuses pagãos eram corrupções humanas do verdadeiro Deus. Eram deuses horríveis, e tão horríveis que eles exigiam os filhinhos deles. Você imagina isso? Então você vê a comparação aqui de um culto verdadeiro, que é puro, que é santo, cheio de compaixão, de misericórdia de Deus, para um culto e que se imaginar que para agradar, tem que ser um Deus. Eu estava ouvindo até o pastor Antônio Carlos Costa, não sei quantos vocês conhecem. Aí o pastor Antônio Carlos Costa colocou assim: esse é o Deus demônio. É o Deus demônio. Porque um Deus que exige que se mate um filho é um Deus demônio. E é isso que o Senhor diz assim. Olha, vamos ler de novo como Deus fala aqui, irmãos. Olha, versículo 30. Guarda-te que não te enlaces seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei. O modo de culto se corrompia tanto ao ponto de eles oferecerem os próprios filhos. Ele diz no versículo 31, assim não farás ao Senhor teu Deus, porquanto tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, Deus odeia isso, é abominável, isso é repugnante para Deus. Eles fizeram aos seus deuses. Como é que Deus vai? Nunca façam isso para Deus, Deus nunca exige isso. Pois até os seus filhos e as suas filhas queimaram no lugar aos seus deuses. Queimaram no fogo, aos seus deuses. Então, irmãos, é isso que acontece. Não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente hoje. Toda idolatria corrompe o homem, destrói o homem e faz o homem se tornar perverso e fazer coisas horríveis contra o próximo, até contra a sua família. Isso é o culto, porque tudo é culto, viu, gente? Todo tempo a gente está cultuando, então por isso que as pessoas vão se corrompendo, porque elas adoram ídolos e elas maltratam umas às outras. Mas isso também acontece em ambientes onde supostamente se está adorando a Deus. Veja que Deus está dizendo assim: não façam isso para mim, porque eu jamais aceitaria isso. E hoje acontece de muitos ditos cultos cristãos, onde, usando de novo a expressão do pastor Antônio Carlos Costa, onde esse Deus que está sendo adorado não é o Deus da Bíblia, não. É um Deus demônio. É um Deus que exige das pessoas absurdos, que exige das pessoas que elas façam coisas horríveis nos seus cultos, que não tem nada a ver com Deus puro, com Deus santo, com Deus verdadeiro. Ele conclui dizendo assim no versículo 32, tudo que te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem lhe diminuirás. Ou seja, o culto tem que ser como Deus manda, conforme Deus. Eu queria encerrar aplicando para nós hoje, assim, da seguinte maneira, irmãos. Nós hoje não temos mais um lugar. Mudou, isso é da antiga aliança. Não tem um lugar que nós devemos ir. Aqui, por exemplo, não é um lugar sagrado, não. Aqui é só um lugar onde nós nos reunimos, mas não tem mais lugares sagrados.
Isso era o tempo da antiga aliança. Mas existe um mediador, um Deus, um mediador, e uma forma de culto, sim, que agrada a Ele, que é por esse mediador e é conforme a sua glória. É isso sim que nós temos que aplicar hoje. Jesus disse para a mulher samaritana, olha, não é neste ou naquele lugar, isso não importa mais. Lembra lá de João capítulo 4? Mas nós vamos, Jesus disse, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a adoração verdadeira. É quando o Espírito Santo opera em nós e nos leva a adorar a Deus verdadeiro, mediados tão somente. O sentido aqui do único, nós podemos colocar na nova aliança, por um único Redentor, um único Salvador, que é o quê? Jesus Cristo. E esse culto, irmãos, é um culto alegre também. Quando o culto é verdadeiro, é um culto cheio de amor a Deus, cheio de alegria. As pessoas não vão lá, sabe, para sacrificar os seus filhinhos, porque já pensou a tristeza que é isso? Sacrificar o filhinho. E que loucura é isso! Mas é um culto alegre, é um culto sereno, é um culto sensato, é um culto cheio de paz, cheio de amor a Deus. E é um culto onde as pessoas se amam e não se dividem. E não olha assim, aquele ali é servo, né? Mas onde o servo, o senhor, o levita, todos estão ali adorando, onde existe compaixão, porque se nós amamos Jesus, nós vamos ser cada vez mais compassivos, misericordiosos com o nosso próximo, onde existe cuidado uns com os outros. É assim, irmãos, hoje nós podemos aplicar assim, porque na nova aliança é isso que Deus está fazendo. Deus está chamando uma igreja que faça um culto simples e um culto puro, um culto onde você você chega ali, você não vai ver absurdo, você vai ver ali um povo, é o povo mais sensato da terra. Tá? Que às vezes você pensa assim, né? Onde tem o Espírito Santo é loucura. Não, muito ao contrário. Onde tem o Espírito Santo é ali onde está a maior sensatez, tranquilidade. Então, esse é o culto mediado por Jesus e onde vai existir ali alegria e amor a Deus e amor uns aos outros. Que Deus nos abençoe para que a nossa pequenina igreja aqui tenha um culto cada vez mais agradável a Ele, em Cristo Jesus. E vamos orar por todas as igrejas, irmãos, para que o verdadeiro Deus seja adorado. Né? Não, repetindo essa expressão, não um Deus falso, não ídolos, não um Deus demônio que exige esses absurdos, mas o Deus verdadeiro e santo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos ajude. Vocês mantenham a sua Bíblia aberta que nós vamos orar baseados nesse capítulo, tá? Amado Senhor, nós estamos nessa noite reunidos em Seu nome santo, lendo, Senhor, um capítulo desse tão impressionante, tão sério, Senhor, suplicando que o Espírito Santo Ele nos leve ao Deus vivo, verdadeiro, mediados unicamente por Jesus. Que nós possamos, Senhor, também derrubar do nosso coração todos os ídolos e que a nossa forma, que nosso culto seja apenas ao Deus verdadeiro, mediado unicamente por Jesus. E se torne, Senhor, desde o nosso coração, a nossa vida seja assim, e o nosso culto público aqui na igreja, como também das igrejas dos nossos queridos irmãos que nós conhecemos de outras congregações, seja cada vez mais cheio de alegria, de amor, de compaixão, do Evangelho, Senhor, porque nós fomos amados por Ti. Senhor, quando as pessoas entrarem nas nossas reuniões, elas percebam que ali existe o amor de Deus e a adoração ao verdadeiro Deus, e não a loucura, Senhor, não coisas absurdas, e não ídolos. Faz isso, Senhor, que o Seu nome seja cada vez mais glorificado, que nós possamos Te amar, Te servir com toda a nossa vida, e amar também os levitas de hoje, as pessoas de hoje, Senhor, cuidando e servindo uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Para o Seu louvor, honra e glória. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Mantenha, irmãos, então, a sua Bíblia aberta. Vou desligar aqui a câmera. Nós vamos orar.